Seja bem-vindo ao Miscelânea. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um tema que influencia diretamente nas futuras gerações, a poluição ambiental, e saber quais alternativas para solucionar ou minimizar esse problema. Segundo dados do governo federal, cada brasileiro produz em média 1,1 kg de lixo por dia. Também são coletados no Brasil aproximadamente 190 mil toneladas de resíduos sólidos. E para dar um destino a todo esse lixo, os municípios têm que escolher a alternativa mais adequada. E para conversar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui o perito ambiental Vinícius Correia e também a professora Maria Regina. Tudo bem? Obrigada por terem aceito o nosso convite, é um prazer recebê-los aqui. E para começar o nosso papo, eu queria saber quanto de lixo é produzido aqui em São José dos Campos? Em média, 750 toneladas diárias são destinadas ao aterro sanitário da cidade de São José dos Campos. E essa é considerada uma quantia normal, aceitável, aliás? Na realidade, essa quantia está dentro das estatísticas estabelecidas. Mas quando a gente pensa que um cidadão ele chega a produzir 1,1 kg por dia de resíduo, a gente deve considerar que esse valor é um pouco elevado. Até porque não deve ser considerado, apesar de média, né, não deve ser considerado um nível de produção de lixo de qualidade, que seja quantitativo. Na verdade, a gente deve lutar para que isso diminua cada vez mais, né, doutora? Isso. Tá certo. E quais tratamentos existem, quais tratamentos para esse lixo, né, todo esse lixo, são utilizados aqui em São José dos Campos? Bom, São José dos Campos ela é um município que está à frente de outros municípios, em especial aqui no Vale, né? E se a gente for considerar no país, o município está bem à frente, porque a gente já tem a questão da coleta seletiva do lixo, né? Além disso, a gente tem um aterro que é um aterro sanitário, né? Que tem então todo o sistema de proteção do solo contra a poluição por esses resíduos. O que acontece, não só para São José, mas para os outros municípios, é que esses aterros eles têm uma vida útil, né? Tem um limite de vida e, de repente, se a gente continuar com esse consumo exagerado de resíduos, de produtos, a gente vai continuar gerando cada vez mais resíduos e acabando com a vida útil do aterro. Entendi. E por que foram escolhidos, no caso foi escolhido, né, esse método aqui para São José ou na região, né? Na realidade, esse método ele está sendo proposto uma modificação. Na realidade, se propõe para o município hoje uma usina de tratamento térmico dos resíduos, onde a gente vai ter 3 fases de tratamento, inclusive considerando a questão do resíduo úmido, a questão de compostagem. Tá certo. E quais os métodos que existem hoje? Né? Tem esse método que a senhora acabou de citar, que existe aqui em São José, mas além desse método, quais os outros? Infelizmente ainda tem alguns municípios que têm os chamados lixões, né? Que são aterros sanitários sem nenhum tipo de controle, são aterros sanitários sem licenciamento ambiental, onde traz um malefício grande às camadas, as camadas dos aquíferos, as nascentes, aos lençóis freáticos, enfim. Desculpa, só vou interromper. Aquíferos. Aquíferos são? São lençóis freáticos, são as águas, muitas das vezes, nesse caso de contaminação, são as águas que estão sob o solo, são as águas do subsolo. Ah, né? Legal, só para deixar claro para quem está nos assistindo. Existe também o que a doutora colocou como as usinas de compostagem, que dá uma destinação ao tratamento do resíduo orgânico, de forma que isso possa ser reutilizado em lavouras, como insumos agrícolas, enfim. E existe também o tratamento convencional de alguns países europeus, que é a queima do lixo através das termousinas, onde eles queimam o lixo para a inertização do mesmo, gerando a partir de então energia. Essa é uma das opções para que São José dos Campos tenha em sua próxima implementação, para que se reduza a destinação do lixo ao aterro. Porém, nós devemos nos ater às condições topográficas da região, onde São José dos Campos é uma cidade que tem uma péssima qualidade na dissipação dos ventos
é uma cidade que já tem uma sobrecarga industrial, onde existe chaminés emitindo poluentes oriundos a queimas de combustíveis fósseis, né? E uma usina que queima-se lixo é uma usina que a gente não consegue mapear quais os tipos de gases que serão exauridos por essas chaminés. Então há que se ter um cuidado muito grande com tudo isso, há que se ter um inventário de gases já que sobrecarregam a atmosfera da nossa cidade, para que nós não venhamos a ter aí um retrocesso na qualidade ambiental de São José dos Campos. E o importante, Ellen, é a gente lembrar que existe uma nova legislação que orienta, né, a todos os municípios que pense na utilização adequada dos recursos naturais quando a gente pensa no reaproveitamento daquilo que a gente considera como lixo, como resíduo, que é a questão da logística reversa. Talvez um determinado substrato ele não sirva para uma determinada aplicação, mas ele pode ser recurso para uma outra finalidade. Então, hoje, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi estabelecida em 2010, ela estabelece exatamente essa questão de aproveitamento máximo dos recursos, evitando, então, que recursos passíveis de serem utilizados sejam despejados em aterros. Entendi. E qual desses métodos, então, dentre todos esses que vocês citaram, é o menos prejudicial? Dentre os citados, existe um que ainda não foi citado. Tem um que não foi citado. Que seria o tratamento através da usina de plasma, né? Onde o lixo passa por um processo de queima total, numa temperatura que excede a 3.500 graus, e o rejeito, o composto, o substrato da queima desse lixo é apenas uma cinza vitrificada que pode ser reutilizada na fabricação de pisos cerâmicos. Um outro substrato, um efeito secundário de tudo isso é um alto desprendimento de calor que poderia se alimentar uma caldeira, que poderia estar alimentando também uma usina de energia elétrica a partir de então. Esse é o tratamento, eu não digo convencional, pelo custo da implantação, mas ambientalmente falando, para a saúde das populações dos centros urbanos, seria o melhor tratamento para o lixo, além, é claro, de antes disso, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o lixo sofreu uma segregação prévia, onde um percentual disso vai para a compostagem, um outro percentual vai para... Sim, seria a seleção, né? Onde o outro percentual volta para a reciclagem, para que, reciclando esse lixo, a gente consiga extrair o menos possível dos recursos naturais, garantindo, assim, a possibilidade de gerações vindouras estarem aproveitando também desses recursos com bom senso, digamos assim. E só para relembrar, o nome desse tipo de tratamento, dessa opção aí? É a usina de plasma. Usina de plasma. E essa usina de plasma já é usada em algum local? Em algum país? Utilizada em alguns países. São José dos Campos tem até um projeto de uma usina de plasma de um cientista do INPE, que agora eu não me recordo o nome dele, onde ele colocou no papel a possibilidade de implantação de uma usina de plasma para inertização, para destruição total do lixo. Seria um grande viés para ganhos ambientais e frear esse negócio de cada vez mais estarmos construindo aterros sanitários. A gente, inclusive, na universidade onde eu trabalho, existe um projeto financiado pelo BNDES, onde essa tecnologia do plasma para tratamento do resíduo, ela vem sendo desenvolvida. Que legal. É um projeto importante, né, inclusive para a região, né, um professor trabalhava no ITA e agora ele trabalha junto com a gente na universidade, e essa tecnologia me parece que vai trazer frutos não só para São José, mas para a região também. Outra coisa que eu acho, Vinícius, é a questão da conscientização, que deve vir antes dessa questão dos tratamentos, né? Então, se você me pergunta qual o melhor tratamento, o melhor tratamento é a gente não fazer o tratamento, é não gerar tanto resíduo para que a gente tenha esse tratamento, que é a questão da educação ambiental, a questão do consumo exagerado que gera todo esse resíduo. Então,
a prevenção do problema é a melhor saída. Tá certo, é um pouco então de falta uma instrução para a população mesmo. Correto, Ellen. Eu sempre digo que a minha geração é uma geração adestrada ambientalmente, né? Porque infelizmente nós aprendemos com erros do passado. Eu espero e acredito que essas gerações, essas crianças, a minha filhinha de 7 anos, já cresça já com um embasamento de educação ambiental para que seja algo intrínseco a eles e dentro do seu desenvolver, dentro do desenrolar de suas vidas, eles consigam aplicar isso sem forçar uma coisa natural, né, professora? Isso. Esse seria o melhor tratamento, mas é um tratamento que vai garantir a redução. Essa é a grande saída. E o que não houver possibilidades de ser reutilizado, aí sim deve partir por um processo de tecnologia mais avançada. A usina de queima de lixo, de plasma, ela é uma usina que desprende, existe uma dispendiosidade financeira muito grande para a implantação. O grande desafio atual são as universidades, os centros de pesquisas, desenvolverem projetos de pequenas usinas, para que essas pequenas usinas tenham menor custo de implantação, com um grande ganho no consumo e na inertização do lixo dos vários setores dos centros urbanos. Esse é um desafio que já está sendo colocado em prática pelo mundo acadêmico. E acho que a nossa região é bem propícia para isso, né? Tem muitos recursos aqui no quesito estudo e cientistas e especialistas, né? Tecnológica, Inovação, né? Exatamente. Tá certo. Bom, queria saber também, entre as novidades que existem, aliás, vou pedir só um minutinho para vocês, a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas a gente já volta, não sai daí que o papo está bem legal e a gente continua daqui a pouquinho. Voltamos com Miscelânea e eu estou conversando hoje com o perito Vinícius Correia e com a professora Maria Regina sobre poluição ambiental. Bom, eu queria saber de vocês agora uma pergunta polêmica. Essa questão das sacolinhas plásticas serem ou não distribuídas nos supermercados, isso tem relevância na questão da poluição ambiental? É uma questão polêmica mesmo, mas na realidade, que veio a sacolinha plástica? Qual a história dessa sacolinha? Porque na realidade não é só ela que vai para o aterro, né? Uhum. Então, se a gente for considerar a questão de embalagens de papelão, ela pode ser separada, ser reutilizada? Pode. E essa sacolinha plástica, por que ela é um problema? Ela veio em função do quê? De um problema de saúde pública. Né? Antigamente a gente tinha o quê? O lixo depositado em latas, e por isso a gente tem o cachorro vira-lata, né? Que ele derrubava a lata para usar o lixo, para buscar comida, e o lixeiro passava, né? O caminhão do lixo, o rapaz ele pegava, jogava, despejava o resíduo e devolvia a lata para casa. Como aquelas latas de leite em pó, né, que existem? Não, eram latas grandes. Era latões. Latões mesmo. Ah, entendi. E isso passou a ser substituído pelo saco de lixo. Se eu tenho o saco de lixo também é um problema? Na realidade, o que a gente vai ter? É o consumo de bens, né, e a geração de sobras, de restos, que vão ter que parar no aterro. Como isso é embalado no saco de lixo ou na sacolinha de supermercado, isso vai chegar no mesmo destino, que é a questão, né, de acabar com a vida útil do aterro e precisar de novas tecnologias para minimizar esses resíduos. Existem outros tipos de alternativa, né? Então eu não preciso da sacolinha do supermercado para carregar minhas compras, mas eu tenho embalagens em todos os produtos que eu faço aquisição. Então, essas embalagens também elas ocupam um volume e acabam sendo um problema para a vida útil do aterro. Não é só a sacolinha, então, né? Tem vários fatores. Mas, citando agora esse exemplo que a senhora deu, que existiam esses latões, então, eles eram menos, talvez, então, poluentes, já uma vez que a pessoa reutilizava ele, né? Ficava ali sempre, e aí a pessoa só colocava novos resíduos. E já a sacolinha
é descartada depois, né? Eu acredito que esses latões, a gente precisou do quê? De um sistema para envolver esse resíduo e evitar esse problema de saúde, de contaminação, por exemplo. Perfeito. Tá? Então, na realidade, eu vou ter o mesmo volume de resíduo produzido e colocado na lata, é o mesmo volume que eu vou colocar na sacolinha ou no saco de lixo. Então, eu não vou mandar a sacolinha para o aterro, vou usar o latão, mas e o tipo de problemas, e os problemas de saúde, vetores de doença que a gente pode estar gerando com isso? Entendi. Então, talvez exatamente por isso, né, que não é utilizado mais, né? Bom, e agora eu queria saber de vocês também, essas demais embalagens, que a senhora mesmo já citou, né? Elas também poluem tanto quanto, né, as sacolinhas que são utilizadas em supermercado. A gente pode citar as pastas de cremes dentais, né, todas as outras embalagens de álcool ou de papel higiênico vem naquela embalagem. Esse tipo de material, ele polui mais, talvez, até do que as sacolinhas? É errado dizer isso? A gente deve considerar a vida útil do produto, né? Quanto tempo ele deve para degradar? Na escola a gente fala assim, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a matéria na natureza, ela tem um ciclo, né? Ela passa de orgânica a inorgânica. A gente tem essa questão de transformação da matéria. E, na realidade, o tempo de vida que ela leva para decompor é que leva a esse excesso de resíduo, né, e possibilidade de contaminação. Desculpa, Ellen, mas é difícil não ser pragmático quando o tema é sacolinha. Na verdade, criou-se a sacolinha justamente porque é uma embalagem impermeável, onde o cheiro não atravessa, onde diminui-se a possibilidade de proliferação de vetores, enquanto o resíduo está na sua casa ou na sua calçada, aguardando o caminhão do lixo passar. Mas a questão é, a sacolinha polui ou não polui? Depende de que maneira eu enxergo esse tipo de coisa. A sacolinha tem um ciclo de vida muito alto, então ela demora muito para se degradar na natureza, no aterro sanitário, enfim. Só que qual é a alternativa? Se a lei é restritiva à sacolinha, eu não deveria ter sacos plásticos de lixo para eu comprar na prateleira do supermercado. Sim. Entendeu? Então é muito contraditório. Se o problema é a sacolinha, não vendamos sacos de lixo no supermercado, que é feito do mesmo polímero. Um saco de lixo tem em capacidade proporcional a mais ou menos 3, 4 sacolinhas. Essa sacolinha eu estou reutilizando quando eu coloco o meu lixo dentro dela. É verdade. Esse saco que eu compro no supermercado eu não estou reutilizando. O ciclo de vida útil dele acaba por ali. É menor, né? Bem menor. Sem lembrarmos também que existem empresas que trabalham com extrusão ou que trabalham com sopro de plástico, que são indústrias que fabricam a sacolinha. Muitas delas têm hoje 60% de sua matéria-prima não a natural, mas sim a reciclada. Porque existe um processo de reciclagem em cima dessas sacolinhas. Então eu vejo que o meio ambiente só ganha quando a gente deixa de aplicar políticas que dizem assim, já é um começo. Mas que começo é esse? Seria um começo para beneficiar quem? O meio ambiente ou os proprietários dos grandes supermercados? Eu prefiro ser um pouco mais incisivo e contundente quando o assunto é esse. Porque a gente tem que tomar cuidado com o tema ambiental que está muito em alta nessa época, e a gente tem que tomar cuidado com pessoas que se beneficiam do tema, se beneficiam da proteção ao planeta e pegam carona nisso para benefício de uma pequena parcela, de uma pequena minoria, que, ao meu ver, são os proprietários dos grandes supermercados. Sendo assim, não deveria existir no supermercado um tubo de pasta de dente que está dentro de um tubo de plástico, que está dentro de uma caixa de papelão, que está dentro de um invólucro plástico, né? Tudo que eu compro no supermercado tem uma embalagem, seja ela de papelão ou seja ela plástica, e todas elas são recicláveis. Sendo assim, eu deveria estar encaminhando o meu lixo reciclável dentro de uma sacolinha plástica de supermercado, ao invés de eu comprar um saco de lixo no supermercado.
Realmente, que é o que a maior parte, eu acho, da população faz, né? A população reutiliza mesmo. Bom, existe algum material que poderia ser, assim, usado ao invés de ser usado, então, a sacolinha plástica ou esse plástico que a gente está comentando aqui? Existe algum outro material que poderia ser usado? Existe a sacola biodegradável, né? É um polímero feito de insumo de mandioca ou de batata, enfim, vários vegetais onde se aplicam no processo produtivo de uma sacola que é óxido degradável. Então, com o tempo, a exposição ao oxigênio ela vai se autodegradar e não é uma sacolinha que vai persistir no meio ambiente. Porém, o custo para a produção dessa sacola e todo o processo produtivo envolve muito mais desprendimento de energia para a confecção. E quando eu falo em desprendimento de energia, eu estou falando em consumo de carbono e excesso de carbono na atmosfera, que é um dos principais gases do nosso efeito estufa. Então eu vejo que toda essa discussão tem que ser muito bem reavaliada, tem que ser muito bem reeditada para que se a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja aplicada na íntegra, ela não advenha a ela algumas outras leis ou alguns outros projetos que vão trazer benefícios somente a poucos, com a bandeira de que estão protegendo o meio ambiente. Acho que, na verdade, até essas alternativas são usadas mais com um propósito político, né? Como você está dizendo, acaba sendo igual o tanto de poluição aí que vai gerar, né? Os dois modelos. Às vezes não é viável a troca. Bom, e alguns municípios brasileiros, né? Ou eu quero saber se a indústria ou alguns municípios brasileiros já faz uso desse material que você acabou de explicar? Nós temos na nossa cidade inúmeros supermercados que têm a sacola biodegradável, onde os supermercados cobram do cliente o valor dessa sacola, né? Então, esse valor, ao invés de ser colocado dentro do custo do produto, e que já é colocado dentro do custo do produto, é cobrado adicionalmente ao consumidor. E o senso comum, que tem uma certa noção de ambientalismo ou de proteção ao meio ambiente, acaba aderindo a essas novas políticas, a essas novas legislações, sem conseguir interpretar, compreender, fazer uma leitura mais acirrada, uma leitura mais contundente do que realmente é o problema ambiental. E no final das contas, eu volto na questão da preservação e prevenção, né? Porque existe todo um conforto relacionado a essa questão de como você vai transportar aquilo que você comprou, né? Sacola biodegradável, caixa de papelão, né? As antigas bolsas de supermercado, sacolas de fazer compra. Na realidade, é a questão de minimizar o consumo. Então, nós temos que pensar, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, é importante a gente pensar nos pilares econômico, social, político, ambiental e ecológico. Quando a gente pensa em resolver problemas ambientais, principalmente quem dita a norma é a economia, seguida da política, que resume isso que o Vinícius colocou. Na realidade, quem está sendo beneficiado? Quando eu contei a historinha da lata, do lixo, nesse contexto a gente teve o aparecimento das sacolinhas, os refrigerantes que eram em garrafas retornáveis de vidro passaram a ser vendidos em garrafas PET, de plástico também. Então, contextualizando isso histórica e economicamente, o que levou a essa mudança? E agora, o que está levando, aonde essa mudança proposta vai nos levar? São essas questões que a gente precisa entender que o problema não é o resíduo gerado, é a minha necessidade de consumo. Tá certo. Então, o problema, né, que a gente pode deixar claro aqui é que muitas vezes pode estar dentro de nós mesmos, né? Nos nossos costumes, nos nossos hábitos, às vezes vale uma reflexão. É uma questão social. Tá certo. Bom,
Bom, queria agradecer, viu, professora, a você. Foi ótimo esse papo, essa conversa. Dá para ter muitos outros programas sobre esse assunto. A você também, Vinícius. Gostaria que, numa próxima oportunidade, vocês voltem aqui para participar com a gente. Pode convidar. Grande abraço. Tá certo. Gostaria de agradecer a você também que nos assistiu e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Tchau, tchau.